Por que dizem que Deus vê tudo? E a origem de nossa neurose. No princípio era o nada, mas o nada com potencial de tudo. É como se você desligasse as luzes agora de seu quarto, as coisas não apareceriam, mas ainda ali estariam. Basta ligar a luz. Quem ligou a luz? Esse pseudo-deus que, em conflito, cria que, para ter sentido, o paraíso, aquilo que está além de Ísis, além da lua, deveria aparecer, ter um sentido. Percebam que sentido é um indicativo para algum lugar, sobre alguma coisa. Então, esse deus secundário, chamado Demiurgo, pai dos arcontes, e nós somos um exemplo vivo, né? Não pense que nós estamos departados disso. Começou a se inquietar. Você imagina um ser com origem divina, né, da alta espiritualidade, ter ânsias pelo poder que recebeu. É como lhe colocar agora de funcionário a sócio de uma empresa. O que você vai fazer? Certamente você vai se abalar intimamente. Muita responsabilidade. A ponto de você se infiltrar na linha produtiva e se perder. Não saber como chefiar. Ou querer que o produto seja perene, para sempre, sem jamais a máquina parar. Esse é Brahma, Javé, Vishnu. Mas quando esse sócio está saindo fora dos limites, é mandado um representante. Agora entra um outro ou uma outra figura, porém disfarçada, chamada Shiva, o destruidor. Porque aquele Deus neurótico, caído, que é o que nos rege, é o Deus bíblico, né? Por isso que somos assim hoje, somos filhos dele, faz todo um sentido, e não do outro, do verdadeiro, vem para dar fim nessa prepotência autoritarista de quem não tem capacidade para chefiar. Esse ser, chamado Demiurgo, só consegue fazer coisas a partir do peso e medida, pensamento, forma. Então você imagina se Shiva não intervisse disfarçadamente, a dor seria eterna. A vida mal vivida seria para sempre. E sem mínima inteligência, ainda carecendo toda consciência, imagina uma vida robótica assim. Seria pior do que a vida de uma bactéria. Em duas dimensões, só vai para frente e para trás e não sabe quem és, o que fazes em seu entorno e qual é o sentido de simplesmente existir. Javé cria mundos materiais que cessam, seres que se extinguem, homens que envelhecem e morrem, tudo que se dilui, mas não se dilui de volta à origem,
continua dentro da bolha existencial de um universo fictício, totalmente departado da verdade que o deu origem. Então, vejam quanto isso é desesperador. Nós não saímos dessa roda. Só podemos sair da roda quando a gente desafia o seu giro. Mas o preço disso é a roda passar por cima. Deus vê tudo. Por quê? Javé tinha 5 cabeças. Shiva decepou uma, porque não admitia que um ser tão desorientado tivesse uma mente divina. Então ficou do departamento do demiurgo 2 bandas que são sintéticas, mental astral e etérico físico, que na verdade são uma coisa só, porém com tônicas diferentes. A mente pensa e se reveste com emoção para ter ação. Da mesma forma que o corpo respira e o corpo etérico mantém a vida, acumulando tudo que é absorvido. Então, muito das vontades instintivas dos seres é devido a um corpo não visto, mas que pertence à mesma graduação ou próxima a ela de um corpo físico, que precisa de estrutura para existir. Para ficarmos eretos, precisamos de algo sólido, como os ossos. Para que a vida flua, precisamos de sangue. Isso é muito complicado, porque a carne apodrece. Somos cadáveres ambulantes. Como também somos cadáveres de alma. Uma alma neurótica. Por quê? Porque reflete o ser que criou. 4 faces. Por isso que esse Deus vê tudo. Olhos atrás, na frente, nas periferias, aos lados. E uma face também possui duplas de orelhas, então ouve tudo. Mas qual é o propósito disso? Observar a vida alheia, corrigir, punir, ficar a par para colocar o peso de sua lei? O problema desse Deus secundário é que ele colocou o livre-arbítrio dele mesmo e de sua criação falha acima de todas as leis. Então se faz tudo o que se quer sem jamais pensar nas consequências. Foi o que aconteceu com Javé. E isso o desesperou. Então tudo que sai dessa genética é idêntico, imagem e semelhança a este. Por isso que hoje nos preocupamos, com coisas banais que vão passar. Nos preocupamos com a vida vai passar. Com a conta. Um dia, o dinheiro vai acabar. E quem cobra também. Nos preocupamos com amor. Por quê? Porque não temos em nós mesmos. E tudo vai passar. Porque quem existe, morre. Paz reverencial a todos.